Olá, boa tarde. Então, já estamos na semana que promove a reta final deste mês 2 de 2024. Estou a falar-lhe da semana, estou no enfiamento da última semana, estamos no enfiamento da última semana. Ainda não estamos nela, mas daqui a dias colocaremos então um ponto final a este mês de fevereiro. Portanto, segunda-feira é um dia importantíssimo. Agora, eu sei que existem, e é possível perceber isso quando conversamos com as pessoas, há aquelas pessoas que ainda estão na ressaca da passagem de ano. Sabia disso? Ainda estão zonzas. Não despertaram ainda, nem sequer, eles ainda nem sequer têm a noção de que já estamos no segundo mês. O segundo mês está a sair embora também, ainda não têm noção disso. Estão a viver os efeitos da quadra festiva. Já viu? Por isso é que eu defendo, eu disse isso na semana passada, defendo o ordoliberalismo. Mário, o que é isso do ordoliberalismo? Eu já disse. É a doutrina do livre pensamento. Defende a economia de mercado e a livre concorrência. Só porque que eu defendo isso? Porque num esquema de mercado livre e da livre concorrência, nota-se de forma gradativa e acelerada a retirada da influência do Estado no setor empresarial. E é o que nós precisamos. O Estado, eu vou falar como cidadão, não como economista. O Estado tem de ir retirando a sua participação no setor empresarial. Pouco a pouco. Não pode ser que seja o Estado o maior empregador. A economia não vai avançar. Eu lhe explico porquê. Quando o Estado é o maior empregador, o salário no final do mês está garantido, certo? Porque o Estado tem de dar o salário. E então, se tivermos um funcionário que tem sempre, todos os dias tem funeral, morreu o primo, morreu o vizinho, morreu o tio, morreu o avô, hein? E mais, hoje não posso ir trabalhar porque cortei o cabelo, chefe. Então, cortei o cabelo, como é que eu vou trabalhar? No final do mês o salário cai. Mas se ele for trabalhar para um empregador livre, ele vai ter de dar o litro, senão fica no olho da rua. Por isso é que eu defendo o ordoliberalismo. Ordoliberalismo. Mas, eu termino com esta nota. Vai fazer com que o cidadão ponha o cérebro a funcionar. E aquele vício antigo que nós tivemos, lembra-se daquele vício antigo? Do exibicionismo, da vaidade, da arrogância. Temos muito dinheiro, somos donos de posse. Afinal, não somos donos de nada. No meio de um bairro que está dentro daquele ambiente caótico, ele põe lá um edifício de 7 andares. E as casas ao lado são aquelas casas que nós já sabemos o cenário. E agora ele nem tem dinheiro para fazer a manutenção da casa. Tudo exibicionismo só. Tudo exibicionismo. Querer mostrar que temos quando nós não temos. Com o ordoliberalismo, isso tudo cai por terra, isso tudo acaba. Por isso, cidadãos, vamos arregaçar as mangas e, de forma coerente, eu ainda vou falar disso no intervalo, mas de forma coerente, sóbria, inteligente, temos de marcar passos para que este país aconteça. Com o seu esforço, com o meu esforço, mas com transparência, seriedade e responsabilidade. Não é com os truques de agora. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso E Voz, Secos e Factos. Polícia no Cunene esclarece o suposto rapto de uma menor de 14 anos. Cidadãos a contas com a justiça, envolvidos em raptos e crimes que resultaram em mortes em Luanda. Porque aqui os factos fazem eco. Roda.
Junta-se a nós o professor Júlio Quental e vamos rapidinhos para o trânsito. Os nossos agradecimentos ao o Romário Calebre. Boa tarde, muito obrigado, Romário. Obrigado mesmo pela intervenção. Professor Júlio Quental, por favor, junte-se a nós. Mário Santos, é um prazer imensurável partilhar este set consigo, Mário. E é inevitável endereçar aos nossos telespectadores, Mário, aquela vénia. Muito bem. Porque eles são a razão da nossa existência. A todos os angolanos, e não só, que se predispuseram a ouvir-nos hoje, Mário, a nossa vénia. Muito Aqui bem. estamos. E temos então, para começar, este cenário nas imediações de Sunset. Corretíssimo, Mário. Olha, o trânsito hoje está ordeiro aqui e se perceber, repare, Mário, que os condutores estão ordeiros, um atrás do outro. Aquele está a desviar-se à esquerda porque acredito que pretende fazer o retorno, Mário. Portanto, hoje os condutores estão a ter uma condução ordeira e não há aqui notas de realce. Mário, quando os condutores têm um comportamento ordeiro, nós simplesmente aplaudimos. Palmas! E aqui, Mário, percebe-se que há uma condução ordeira, um atrás do outro. A largura da faixa de rodagem aqui, Mário, permite a formação de apenas 2 filas de veículos, por haver a presença de 2 vias de trânsito. E estão ali eles ordeiros. Quer dizer, os angolanos, quando querem, Mário, cumprem as normas. Exatamente. Isto é fundamental. Portanto, é isto que se pretende. Está condensando o trânsito? Está. Mas circulem de forma ordeira. Os angolanos são organizados. Este povo, Mário, eu vim para Luanda em 1969, eu não sou de Luanda. E este povo é ordeiro, Mário, é ordeiro. E se cumprirmos as ordens, Mário, aquilo que é a norma, tudo fluirá na santa paz de Deus. As palmas, Regi. Desapareceram. Muito bem. Com exceção, até agora este desenho mantém-se. Falta as linhas de marcação no asfalto. Este é que é o problema. As autoridades devem ser a referência, o exemplo. Deste lado existem marcas, do outro lado da direita, Mário, não há marcas. Portanto, nos termos do Código de Estrada, e vamos aqui chamar o artigo 101 do Código de Estrada, estabelece que é da responsabilidade das autoridades colocar marcas no pavimento. Então, façam a sua parte. Exijam dos condutores, mas também autoridades façam aquilo que lhes é devido, aquilo que é a vossa responsabilidade, para que tenham então o quê? Idoneidade moral para cobrar de quem? Dos condutores. Muito bem. Obrigado, Romário Calebre. Podemos ir para outro ponto da cidade capital para ver como é que está a fazer a circulação rodoviária. Hoje é um dia importante, segunda-feira. Uau! Porquê? Já vou dizer daqui a pouco porque é que segunda-feira é um dia extremamente importante. Agora temos Bomba dos Mirantes, não é, professor? Mário, e se há bocadinho tivemos um comportamento adequado, aqui já não. Temos ali peões que manifestam a intenção de atravessar e condutores com um comportamento arrogante e agressivo, Mário, litigam, não deixam os peões atravessar. Pronto, isto é o que nós dizemos. No espaço público, no cenário rodoviário, todos nós somos entes com direitos e com deveres. Naquele espaço, nos termos do artigo 101, o Código estabelece que os condutores devem... Até vou mais longe. É no artigo ainda 24º que a lei estabelece que os condutores devem reduzir a velocidade e parar para ceder passagens nas passagens assinaladas para travessia de peões. Passagem está ali demarcada, Mário. Condutores, o que devem fazer? Reduzir e ceder passagem aos peões. Não é litigarem com os peões. E digo, Mário, ali, se o poder, portanto, se os tribunais começarem a aplicar a sanção ali, como assim, Mário? Se o atropelamento com morte na passadeira não se enquadrar num homicídio negligente, mas se enquadrar no homicídio simples, cuja pena vai até 14 anos, aí os condutores vão começar a pensar. Sabe por quê, Mário? Porque é o seguinte, repara, a passadeira é um local onde os peões gozam de prioridade, certo? Certo. Se o indivíduo não ceder passagem é atropelar... É um ato criminoso. Mário, é como alguém que estivesse a andar com uma arma, certo? Engatilhada,
fora da segurança, travão. e ele com o dedo Dedo do do gatilho a apontar para todo mundo. Quer dizer, ele assume o risco de obter um determinado resultado. Então, já não é homicídio negligente, é homicídio simples, Mário. E então, pessoas condutores que atropelem peões na passadeira não devia ser homicídio negligente. Devia ser enquadrado no homicídio simples. Muito bem. Porque ele assume o risco de atropelar o peão num local onde ele goza de prioridade, mano. Romário Calebre, muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar um chicote ao comportamento daquelas pessoas. Exatamente, mais um! Mais um! Os que não querem dar prioridade aos peões. Agora, vá comigo até a província da Luna Norte. E vamos mostrar-lhe, pois, as pessoas não têm residências, reclamam, vão ter com as autoridades e o governo, dentro daquilo que são as suas obrigações, pronto, cria condições para que alguns, não são todos, mas alguns consigam uma moradia. E então, muita gente conseguiu um espaço nos edifícios que estão nas centralidades. Ok, até aqui muito bem. Agora veja o comportamento abusivo, e eu até diria incivilizado de algumas pessoas. Vamos à rubrica Como então você? Roda! Aqui temos uma... isso... Eu não tenho palavras, né? Não tenho palavras. Mário, concordo consigo. Palavras para quê? Se as imagens são elucidativas, Mário. Primeira questão. Percebemos que é um automóvel pesado de mercadorias que transporta carga cuja carga transcende, excede em altura o limite do veículo. Começa já aí um ilícito rodoviário. Certo. Como se não bastasse, Mário, temos pessoas a serem transportadas no compartimento de carga, que é outro ilícito rodoviário. O Código está a dizer que este automóvel pesado de mercadorias, a lotação, isto é, o número de pessoas a transportar são 3. Condutor e mais 2 acompanhantes, onde no compartimento de frente. Este transporte, Mário, colocação de pessoas lá em cima é ou constitui um ilícito rodoviário, certo? Agora, aqui tem que se aplicar a sanção. E digo mais, Mário, repare, se percebermos na parte traseira do automóvel, não há ali a matrícula. Não há ali matrícula, Mário. Quando o Código de Estrada diz, nos termos do artigo 115, certo, que a matrícula deve ser colocada na parte de frente e na parte traseira. Tem que ter matrícula. Não tem matrícula, porque senão, por via da matrícula, chegar-se-ia ao proprietário ou ao condutor para aplicar a devida sanção. E ela tem, veja, professor, está naquilo que nós chamamos hoje de via expressa. Corretíssimo. Por enquanto, nós chamamos de via expressa, mas está numa via principal. Corretíssimo. Onde deveria haver agentes de trânsito para fiscalizar e sancionar esse comportamento, Mário. Temos aqui dito, Mário, que cerca de 40% dos ilícitos rodoviários ocorrem por inatividade, por um certo permissivismo das autoridades. Porque, Mário, este condutor só faz isso porque sabe que não lhe vai acontecer nada. Repare que ele vai ali com pessoas por de cima. Aquele indivíduo, Mário, se tombar lá de cima até cá abaixo, ele perde a vida na hora. É que ele estatela-se ali no pavimento e, se não morrer da queda, morre porque o veículo que vem à sua retaguarda vai passar por cima de si. E ele está ali displicente, com a maior displicência, não quer saber. Está a navegar, o outro está a navegar no telemóvel. Correto. Isto é gravíssimo. Está a falar no telemóvel. Isto é gravíssimo. E aqui temos dito, Mário, as autoridades têm se exonerado da sua responsabilidade de fiscalizar e sancionar estes potenciais, portanto, infratores. O problema está mesmo, Mário, em nós no Ecos não admitimos isso. E temos dado chicotadas desse comportamento. Certo. Agora, deve haver complemento das autoridades no local, in situ, Mário, fiscalizar e sancionar esses senhores. Porque é mesmo no interesse deles próprios. Porque aqui, Mário, o que nós pretendemos é salvaguardar a vida,
que é o bem maior que se tem, Mário. Não Muito há bem. outro bem maior. É este. Olha aí, Mário. Por cima das bananas, certo? Ele vai com os glútenes por cima das bananas. E depois o Mário Santos e o Júlio vão comprar as bananas onde ele depositou os glútenes. Os gases. A largar gases ali, Mário. É. Vamos dar um bom chicote ao comportamento deles, vai! Vai! É. Quer dizer, sentado por cima das bananas. As nossas bananas, Mário, que são cultivadas e criadas com tanto sacrifício, e vai lá um indivíduo a libertar gases ali por cima dela. E depois, como é que nós não adquirimos outras patologias, Mário? Portanto, neste compartimento é apenas reservado à carga. Passageiros é no compartimento de frente. E automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias, ou melhor, de mercadorias, devem apenas comportar 3 passageiros, condutor e 2 ocupantes, Mário. Professor, isto é simplesmente reprovável. Professor, vamos fazer um ponto e vírgula relativamente ao trânsito. Já sabe que a qualquer altura pode regressar. Mário, disponha. É um prazer grande. E se quer que eu lhe diga, Mário, eu gostaria de endereçar aqui um abraço efusivo a todos aqueles vendedores e vendedeiras do mercado dos Correios, Mário. Tive que ir ao mercado dos Correios esse final de semana, Mário, e eu não tinha dimensão, não tinha noção da dimensão do programa Ecos e Factos, Mário. E eu perguntei a uma das senhoras, mas desculpa, a senhora vem aqui todos os dias, mas como é que tem tempo de ver o Ecos? Disse, não, às 17 eu paro a minha venda e vou assistir o Ecos e Factos. E endereço ao Mário Santos, aquela equipe, o nosso abraço, Mário. Portanto, é bom saber que os angolanos são angolanos informados. E aqui, Mário, realço aquele abraço efusivo às senhoras ou melhor, vendedores e vendedeiras, quer do mercado dos Correios e do mercado do 30, onde eu fui este final de semana, Mário, e fui recebido de forma efusiva. Quer dizer que os angolanos estão a acompanhar-nos e a tecer considerações em relação ao nosso programa, Mário. Muito bem. Retribuímos o sentimento que vocês têm por nós. Muito obrigado mesmo. A equipa toda. Olha, o pastor está a acenar a cabeça, me faz lembrar os chineses. Os chineses. É para dizer, Mário, que temos um pastor aqui no programa. Ele é um cameraman, é um exímio câmara, mas comprometido com a palavra de Deus. E uma candidata a pastora. Também está a operar a câmara. Muito obrigado. Podemos então voltar a falar o trânsito a qualquer altura. Disponha, Mário, disponha sempre. Muito bem. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária, e aqui as notas interessantíssimas relativamente à circulação rodoviária. Ora, falávamos aqui no início do programa do assumir de responsabilidades. Eu disse na abertura do programa, porque é que nós devemos mesmo optar pelo ordoliberalismo? Porque ali não há truquismos, não há. Ou você dá o litro e recebe o que deve, e aí o patrão tem de pagar mesmo bem, ou então, meu amigo, porque essas fintas que acontecem enquanto ainda estamos num processo onde o Estado, o governo é o maior empregador, pronto, as desculpas. Olha, quem não vai na conversa é o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Veja o que aconteceu no domingo. Domingo, hein? Domingo. Enquanto havia uma comunidade sem água, na localidade de Capari, os moradores não tinham água, ele foi fazer uma visita e apercebeu-se que os responsáveis que deviam estar no local nos faziam presentes. Ponha essa imagem, tem som, ponha. Queremos ouvir, presta atenção. Como é que você se sente tranquilo hoje domingo, está a fazer a sua vida e a população aqui sem água, a circular na internet esse vídeo, a dar uma péssima imagem de todos nós, né? Como é que você se sente tranquilo, tá? Vai fazer a sua vida, tratar da sua casa e deixa isso assim. Sem ninguém aqui, está falando de segunda-feira. Nós estivemos ontem com o senhor Agostinho do Budeta, reunidos ontem no Capari. A reunião resolve o problema, a reunião ajuda a preparar as coisas, mas tem que estar gente aqui. Por isso mesmo é que aqui não podemos ter bombas avaliadas. Como é que nós vamos ter 4 bombas e uma só funcionar? Como? Se ficamos nessa situação, daqui a pouco tem aquela semana vir e água. Uau! Viu, né?
Domingo, a pessoa está em casa, descansar e tal, ele liga, olha, sabe quem está no posto tal? É o ministro. E pôr a camisa. O chefe, já chegou. E ele já está lá há muito tempo. Olha, o chefe já chegou há coisa 40 minutos. A sério, chefe, cheguei. Valeu. Esta atitude, esse gesto, deve ser enaltecido, Regi. O gesto, vamos embora, então. Uma salva de palmas pelo gesto. Muito bem, muito bem. Ora, eu agora vou falar de um outro assunto. Valeu a pena mesmo, porque acredito que doravante, essa situação, estou a falar ainda da questão da água, doravante esta situação que se viveu no final de semana, no domingo, vai colocar em estado de alerta os responsáveis daquele setor e de outros pontos. Isso era um cenário que se via muito há largos anos, que já não se vê, já se viu isso. Surpresa no local de trabalho. Ufa, o chefe já está lá. Assim que você abre a porta, o chefe está lá, sentado no gabinete. São 10 horas. Não, chefe, o transporte, o engarrafamento. Por isso é que eu defendo o ordoliberalismo. Bom, há um cenário muito frequente. Sabe, há casos, não vamos misturar, existem casos e casos relativamente a isso que eu vou lhe falar. Constantemente nós vemos, às vezes até nas redes sociais, menina desaparecida, as mães aflitas. Por favor, olhem só, minha filha. Antigamente até havia um esquema que era tocar latas, né? As mães andavam de bairro a bairro a tocar latas. Nem wangi bongo monamye, ué. Nem wangi bongo monamye. Ai ué, ai de. Gimusota guebye, ai da, ué. As mães aflitas. Afinal, atenção, eu não estou a dizer que todos os casos acontecem exatamente como aquilo que vamos contar no Cunene. Uma menina, no Cunene, ensaiou um suposto rapto. Ou seja, 14 anitos, estuda na escola secundária. E ela instruiu as amigas para inventarem uma história em como ela estava a vender rebuçados próximo da escola e apareceu um carro, ouça, tudo criado pela cabeça delas. Apareceu um carro preto com matrícula amarela, pegaram na menina, puseram no carro e raptaram a menina. Toda a gente preocupada, escola, família, todo mundo em alvoroço. 2 dias a procurarem pela rapariga, está desaparecida. Raptaram, levaram para a Namíbia, agora vão lhe matar, vão lhe abrir a barriga, vão tirar os órgãos para ir vender, enfim. O pessoal é em pânico, a mãe a rebolar na areia, minha filha, ai minha filha. O SIC entra no terreno e apercebe-se que não era nada disso. A menina e as amigas foram fechar-se na casa de uma das amigas, cuja mãe tinha viajado para Huila. A mãe viajou, deixou-lhe com a chave, ela mais uns rapazes fecharam-se nessa casa durante 2 dias. Está a ver? Vamos a essa história, que eu já regresso. Roda, Regi. A informação do rapto da menor de 14 anos aconteceu no dia 8 de fevereiro deste ano, na escola primária de Ocapale 2, na cidade de Ondiva. Tão logo a notícia do rapto foi divulgada, deixou desesperada a direção da escola, familiares e amigos. Dizia-se que Rosi, aluna da 6ª classe, terá sido raptada por uma viatura de cor preta e matrícula amarela. Vamos saber dos alunos, foi raptada, onde, como é que ela esteve, sabe aonde. E aí disseram que não, esteve aqui ao lado da escola a vender rebuçados. A vender rebuçados e apareceu um carro preto, de vidros preto, e só ouviram um grito que a menina subiu no carro. O Serviço de Investigação Criminal tudo fez para esclarecer o caso.
Afinal, o que todos pensavam não passou de uma brincadeira montada pelas amigas, instruídas pela Rosi, que não quis ir para casa porque tinha contas a acertar com o irmão mais velho. Durante 2 dias, os meninos estiveram trancados numa residência que, por sinal, pertence à mãe de uma amiga que aproveitou a saída dela para o Lubango e passarem várias noites ali, na companhia destes 2 rapazes, também menores de 18 anos. A atitude de Rosi e seus amigos deixou preocupada a família, amigos, a escola e os órgãos de investigação criminal que tudo fizeram para esclarecer e desvendar o caso. Não ocorreu esse rapto. As meninas estavam em convívio na residência da amiga Fató. Os pais de prestarem maior atenção aos menores, estarem mais próximos deles e acompanharem as suas amizades. Em particular, a encarregada da menina Fató, que deixou uma menina de 14 anos a cuidar de uma residência durante um período muito longo. E isso propiciou que ela aproveitasse a ocasião, chamasse outros 2 adolescentes e estivesse então ali em convívio. Serviço de Investigação Criminal no Cunene esclarece caso de suposto rapto de menor na escola de Ocapale 2, na cidade de Ondjiva. Esta é a dupla, Rosi e Fató. Até dava para fazer uma dupla de kuduristas, Rosi e Fató. Espetáculo, hein? Os pais, coitados pais. Bom, coitados entre aspas. Deixar a chave com uma menina de 14 anos, isso também é arriscado. A mãe saiu para tratar de negócios ou assim. Nkanga Gomes, boa tarde. Junte-se a nós, por favor. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA. Já viu os nossos filhos a pregarem-nos uma partida, mas aqui há a questão da negligência por parte dos pais. Porque entregar uma residência a uma criança, 14 anos ainda é uma criança, é de uma negligência de todo tamanho. Não importa se está a fazer negócios, mas que ponha uma pessoa com maior autoridade a cuidar da casa, né? Sim, mais uma vez, grato pelo convite. Dizer que é importante que tenhamos cautela em deixar os nossos filhos sem um adulto que de facto tenha uma certa idoneidade. Porque o ser humano nem sempre age com uma determinada consciência. Às vezes, age pela via da repreensão, não é? E aqui, a mãe, ao deixar a filha, uma menina de 14 anos, numa residência, acaba por despoletar um certo comportamento, porque não há uma voz de autoridade presente em casa. Logo, o cérebro dela vai produzindo um conjunto de informações e sente-se, naquele momento, uma pessoa livre, entre aspas, não é? Livre mesmo, a voar. Exatamente. Porque só estão lá rapazes e raparigas livres a voar. Que nem pássaros. Pássaros e pássaras. Exatamente. Então, ela, aproveitar-se da ausência da mãe, então entendeu criar ali um conjunto festa, não é? Criar festas, entre aspas. 2 dias. Para poder partilhar com os meninos e as suas amigas. É uma ação errada, um comportamento errado, desaconselhável. Os pais devem evitar isto porque uma menina de 14 anos ainda não tem uma certa maturidade de deixar assim a criança com esta liberdade, com a chave da casa e num período longo em que o pai ou a mãe poderá ausentar. Se fosse num período curto, ainda é possível ir ao mercado, isto é normal. Agora, ausentar-se 2, 3 semanas ou uma semana mesmo e ela ficar em casa sozinho, é preciso desencorajar isto. Agora, elas devem ser responsabilizadas, não é? Os pais devem repreender essas meninas porque é um comportamento reprovável e nós não podemos alimentar esse tipo de ação. Logo, os pais dos rapazes e das meninas devem, de facto, repreender, devem punir, devem sancioná-los para que eles sintam que o seu comportamento foi reprovável, para que eles não possam voltar a ter este tipo de conduta. Agora veja, e para terminar, permita-me só, Mário, por favor. Aqui seria bom também que a própria polícia, nesse caso o SIC, pudesse, para além da sanção que a família vai dar, seria bom que o SIC pensasse em alguma penalização com base naquilo que a lei
permite para desencorajar isto? Ou mesmo o Tribunal de Menores, né? Porque simular um rapto já se enquadra, nós não somos especialistas na matéria, mas já está dentro da ação criminosa, porque quando alguém simula um rapto, e veja, elas nessa tenra idade já engendraram um plano, criaram um plano, inventaram um rapto, desenharam um rapto e ficam fechadas, confinados numa residência por 2 dias. Quando deixam toda uma sociedade em alvoroço, porque tão logo se fez se disseminou a informação a nível da província, tanto as autoridades, os professores, toda a província em alvoroço. Claro, porque isso se provoca, primeiro que meteram meios a circular do Estado, não certo. é? O SICA é uma estrutura do Estado angolano e a ter uma informação que de facto põe em causa a vida humana e houve uma denúncia pública, têm o direito de facto, tendo em conta a sua atividade, ir atrás da informação para poder averiguar e, se possível, salvar a vida. Isto pressupõe usar meios rolantes, lapiseiras, equipamentos, de uma forma geral, esses recursos, não é? A combustível, mexer com a emoção da própria família, da própria sociedade, nesse caso onde aconteceu a situação, e isso aqui tem custos financeiros, não é? O tempo é um recurso irregenerável. Logo, seria bom que essas meninas fossem punidas, nem que fosse por um trabalho doméstico, um trabalho comunitário, não é? Estarem aí a limpar as casas de banho de algum hospital ou de alguma escola pública, e para que elas possam de facto sentir esta penalização de que este não é o caminho, não se brinca com a vida das pessoas, porque quando se passa uma informação falsa, movimenta essa sociedade e, de facto, deixa aqui a própria família instável e deve ser reprimido a nível da ação que tiveram, porque não podemos permitir isso. Muito obrigado. Lá em casa, meninas, esse tipo de comportamento da dupla Rosifató tem de ser imediatamente, se alguma vez pensou em fazer, por favor, para! Não provoca, não deixa as pessoas preocupadas. Para. Mas para mesmo. Se vem com esses truques, o comportamento deve ser... É isso. Nkanga, muito obrigado. Obrigado, Mário. E grato. Antes de me retirar, gostaria de agradecer aos angolanos que diariamente me interpelam na via pública, a elogiar o trabalho que o Ecos e Facos têm feito, aqueles que beijam a palma da minha mão por um excesso também. Agradeço imenso por todos vocês que têm apreciado o trabalho que a gente faz, não é? E particularmente o reconhecimento que têm pela minha pessoa, por uma espécie de gratidão. Muito obrigado, porque sem vocês nós não seríamos nada. Muito bem. Uma salva de palmas a estas pessoas. Beijam a mão, tem que começar a andar com uma cruz, uma bata branca. Muito bem, muito obrigado. Uma salva de palmas, eles merecem. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Este carinho que vocês manifestam por esta equipa é um carinho que deve ser retribuído. Angolanos, esse é o propósito, fazer com que o programa atinja, pelo menos, não é dizer o âmago, mas a essência. Queremos mudar, queremos ser uma nação, queremos ter uma nação completamente diferente. Põe aquela imagem. Temos a imagem? Regi, aquela imagem. Uma fotografia. Temos a fotografia? Não temos? Por favor, Regi, ponha aquela fotografia. As pessoas, eu já explico o que é que se passa. Ponha essa imagem no ar. Bade ilustre. Quem é este cidadão? Vocês estão recordados, nós na semana passada, acho que foi na quinta-feira, quinta ou quarta-feira, contámos-lhe o que aconteceu na província da Huila, onde foi desmantelada a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões foi desmantelada e tem ramificações nas províncias de Benguela, Huambo, Cunene, ou Namibe, aí próximo, não é?
O BAD, agora deixa-me dizer-lhe assim, quando nós colocamos as fotografias dos cidadãos que estavam a ser procurados pelas autoridades na província da Huila, eu pedi que puséssemos essa fotografia diversas vezes. O BAD ilustre fugiu. Os outros estão detidos na Huila. Ele fugiu, pôs-se a milhas. Fugiu. Foi esconder-se no bairro Nhama, na cidade de São Rimo. Escondeu-se lá. 1000 quilómetros ou mais do que isso. Foi-se embora. Depois de ter participado no assassinato do cidadão eritreu, participou no roubo dos mais de 30 milhões de kwanzas, fugiu. Ele pensou que com esses óculos e o casaco, a Oliver Ngoma, tinha resolvido a vida dele. Não, o crime não compensa. Agora, ele e o Bruno não está na Liga dos Campeões. O Bruno está na Liga Europa. O Bruno estava detido no Bentiaba e, poxa, milhas, fugiu também. Foi se esconder na mesma área onde estava o BAD ilustre. Dia 18, porque não vale a pena se esconder, foram detectados, a polícia foi lá, às 9 horas, eles repostaram, fizeram disparos contra a polícia. O BAD ilustre é esse cidadão, esse aqui, esse. Ele pensa que ele é o Tupac Shakur Amaru na cabeça dele. Não funciona. Por isso, o crime não compensa, Regi. Vamos contar a história toda para perceber como é que aconteceu. Roda, Regi, vamos. São considerados pela Polícia Nacional como altamente perigosos 2 indivíduos que se encontravam foragidos das autoridades policiais na província da Huila. Um supostamente por integrar o grupo Liga dos Campeões que roubou 36 milhões de kwanzas e de seguida assassinou um cidadão eritreu. O outro por ter conseguido escapar do maior estabelecimento prisional do país, Bentiaba. Os elementos foram encontrados algures na cidade de São Rimo, que de facto estão envolvidos nestes crimes, e o outro é um cidadão conhecido por Bruno, que havia então invadido as celas da província do Namibe e que é considerado também altamente perigoso. O SIC Lunda Sul ficou a saber que os 2 supostos criminosos percorreram mais de 1000 quilómetros de estrada do Lubango até a cidade de São Rimo, onde abrigaram-se em casa de familiares. Esses elementos já tiveram passagens aqui na província e que há algum tempo foram realizando ações fora desta província. E eles pensando que apenas cometeram na província da Huila e que o SIC na província da Lunda Sul não podia notar. Após algumas diligências, foi possível detê-los no bairro Nhama pelas 9 horas do dia 18 do mês em curso. Durante a abordagem, 2 agentes do Serviço de Investigação Criminal da Lunda Sul foram feridos. Tendo em conta os meios que dispõe, de qualquer das formas já se encontram as nossas celas. Tendo em conta o princípio da territorialidade, serão então presentes ao Ministério Público para os processos subsequentes e que se impõem nestes casos. SIC na Lunda Sul deteve indivíduos que se encontravam foragidos das autoridades policiais da província da Huila. Eu gosto daquele som, crac, crac, prac, prac, e aquilo fica a rodar na cabeça do cidadão que está detido. Um bom som aquele. Faltam 5, estão a caminho, faltam 5, um já está. Doutor Alcântara Costa, o nosso BAD ilustre já foi apanhado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, cumprimentos lá nas nossas casas. Está a recordar-se deste caso, né? É verdade, da Liga Mário. dos Campeões. É verdade, Mário. A democracia também peca por causa desse critério perdulário. O BAD, o Estado também devia tomar medidas de BAD. Medidas de BAD que significa que nem cadeia se mereceria mais.
tal como temos estado a dizer, gratuitamente o BAD e o grupo dele assassinaram volativamente um cidadão eritreu, cometeram vários crimes. Mas você está recordado? E a democracia ainda... Uma semana, 9 crimes. Em uma semana. Com a Sônia metida lá no barulho e tudo. Mário, estamos sempre a pedir que estes indivíduos que assassinam os outros gratuitamente, com a intenção de poderem recuperar os bens que os outros suaram para tê-los, esses indivíduos tenham que ir para a cadeia perpetuamente. Estas nossas penas brandas já não servem para uma República de Angola com esses índices de criminalidade, com esta juventude bastante melancólica, paranoica, que está a matar desta maneira. Essas penas não servem mais. Estamos aqui a pedir que a Assembleia reconvoque o legislador e que haja uma reforma extraordinária para se rever as penas que temos. Até a mim, Mário, com essas peninhas, dá-me vontade de cometer crime. Por favor, porque vou de férias. Não faça isso. Mário, hoje sabem o que estou a dizer? Estou chateado, Mário. Vamos pôr o seu rosto aqui também. Dessas penas brandas. Porque isto é ir de férias para a prisão de Viana. Vou lá de férias, fico lá 7 anos, porque sou muito jovem. Quando voltar para aqui tenho 40 e tenho ainda muita vida. Nossa Assembleia, vamos reunir novamente para uma reforma extraordinária. Permita o termo, vamos esticar as penas para 50 anos e vamos trazer dentro da nossa ordem jurídica na Constituição a pena perpétua. Não é para matar, não somos apologistas da pena capital e execuções, mas a prisão perpétua tem que vir cá em Angola, porque os nossos miúdos dos 18 anos, até mais ou menos os 35 anos, estão a fazer de ouvidos de mercador do ponto de vista do que ouvem e dos crimes que vão cometendo. Estão a ser bastante acefalares, não estão a ouvir. E tem que haver uma medida dissuasora, daquelas fortes, porque senão esse país fica tudo complicado. Doutor, vamos recuar para... Nós já falámos a respeito disso na semana passada, mas esta Liga dos Campeões que se ramifica, acredito que não sejam só aquelas províncias à volta da Huila, porque se temos já gente a fugir para Lunda Sul, o líder, que é o PG, ainda andará à solta aqui na província de Luanda, ou na cidade de Luanda. O que se pode dizer deste esquema do crime organizado, já o disse aqui diversas vezes, mas nunca é demais, que já se sente, não só com influência extra fronteiras, ou seja, transfronteiriço, mas já temos aqui dentro também. Claramente. Mário, temos estado sempre a dizer aqui que estes meliantes já costumam agir com inteligência conectiva, já fazem ramificações de rede criminosa nas províncias e no exterior. Quer dizer que o crime já tem pendor transnacional. Eu nem sei porque é que ele não se fugou, porque acredito que estava a engendrar um mecanismo. Temos estado sempre a dizer, ainda bem que temos uma área... Ele é da Luna Norte. Sim. Já... Refugiou-se na Lunda Sul porque terá certamente parentes aí na Lunda Sul. Exatamente, porque já teria entrado na Zâmbia, porque ali é próximo. Ainda bem que temos o Departamento de Inteligência e Análise Estratégica da Polícia, que cuida da problemática da identificação dos criminosos que temos no país. Porque para fazer o prosseguimento desses indivíduos é preciso haver uma estrutura capaz dentro da polícia. Por isso que sempre dissemos que o nosso SIC e o nosso DIP, que se interessa pela investigação criminal, deve começar a produzir ou elaborar perfis criminais dos criminosos que temos. Só assim é possível saber dos comportamentos deles, das áreas em que eles passam, dos amigos que tenham, porque os telefones estão ali. Ainda bem que também dissemos aqui, o Estado tem que controlar melhor os telefones para abafar essas redes criminosas, porque, do contrário, estão aqui a provocar problemas que estão a afetar a segurança do país e também aquilo que é interesse do Estado em produzir ou fazer um país tão calmo
um país bom de se viver. Porque isto, os investidores que venham para o nosso país, é eritreu. E o país deles está em chama, porque sabe que Angola tem muitos criminosos. Isto também afeta o desenvolvimento econômico do país. Então aqui tem que se trabalhar em conjunto. É melhor que o outro se entregue para beneficiar de eleição premiada. Os 5 que ainda estão ao monte, são 5. Exatamente. Eles eram 6. Procurem uma delegação do SIC que vão para lá, entreguem-se para beneficiarem da eleição premiada, que é a redução da pena voluntariamente, entrega voluntária. Porque senão isto provoca nervosidade na investigação, que tem que gastar meios, quer rolantes, recursos humanos, indo atrás desses capinchas. Não está bom isso. E a intervenção da sociedade? Exatamente. O outro ponto. É importante. Não, este é o primeiro. Sempre dissemos aqui que a polícia não tem soluções quiméricas para o combate total do problema da criminalidade. A polícia, em primeiro plano, deve sempre contar com a população que tem que fazer denúncias. Se encontrar, por isso também dissemos aqui. Só um minuto. Regi, põe aí o número do DIP enquanto o professor disserta sobre esse aspecto, por favor. Também dissemos sempre aqui que o nosso DIP, ou a nossa polícia de uma maneira geral, tem que trabalhar sempre com as nossas comunidades e tem estado a fazê-lo. Agora aqui, incentivar nessa comunicação com a nossa comunidade, incentivar a nossa população, o nosso cidadão, a informar sempre os incidentes criminais que acontecem no bairro e principalmente se houver alguém estranho numa determinada casa e que nós não conhecemos, o coordenador do bairro deve chegar lá para saber quem é esse indivíduo, porque o indivíduo é estranho. E a partir dali também informar a polícia, porque os foragidos estão nos bairros e alguém está a vê-los. Então é preciso fazer essa engenharia toda para evitar o critério ardiloso desses malandros, porque senão o país fica em confusão. E falava da denúncia. Este também, de grosso modo, será o verdadeiro papel de um agente da segurança de Estado, que esteja na comunidade, não é? Por isso, a ajudar a detectar cidadãos do género. Exatamente, mas antes de ajudar a detectar, precisa do contributo daquele nosso irmão que já vive naquele bairro, porque esse é que conhece melhor as pessoas estranhas, porque nós sempre contamos, o homem é sempre um ser social. Recebi um amigo da Benguela, se calhar é o Bade Ilustra. Quando eu estou a contar naquele nosso jogo de futebol ou no baralho, que recebi um irmão de Benguela, é preciso averiguar isto. Poderia ser o Bade Ilustra que veio lá da Huila, autêntico criminoso, e a partir dali o nosso agente de segurança entrar em contato, porque sempre o primeiro passo é do nosso cidadão que está no bairro, que deve denunciar para que a polícia vá lá fazer as outras diligências. De contrário, não se pode culpar a polícia, porque a polícia não tem competência, nem tampouco não tem... uma bola de cristal para ver onde é que exatamente, para começar ali a ver aquilo que se passa nas nossas casas. O Bade Ilustra chegou, ficou se calhar uns 3, 4 dias dentro de casa e a polícia não está ali. Quem tem que informar é o nosso cidadão que vive ali na vizinhança, que está a ver alguém estranho, que não vive no bairro. É que tem que informar a nossa polícia. Só assim a nossa polícia fará tudo o que nós queremos do ponto de vista da segurança pública. Muito bem, Regi, nós vamos para um curto intervalo, mas deixa-me... nós na semana passada, não sei se estão recordados, na semana passada, nós pusemos as fotografias dos 6 cidadãos. Agora podemos retirar uma. Quem sabe amanhã ajudar outra vez a nossa polícia. Amanhã podíamos passar outra vez as fotografias dos que ainda estão ao monte, para ajudar então a polícia e o cidadão a fazer o telefonema para a polícia. O número do DIP estava em nota de rodapé e pode ser utilizado aquele número para denunciar. E aí está, este é o número que o cidadão usa para denunciar não só estes que andam ao monte, da Liga dos Campeões, estão a fugir, mas vão ser localizados, como os outros criminosos que vocês conhecem, vivem aí próximo. Vocês sabem quem são. Denunciem, porque só assim vamos combater o crime.
Doutor, muito obrigado. Obrigado, nós. Eu gostei da aula magna, fiz Obrigado, até nós. algumas anotações. Hein? Obrigado, nós. Logo mais eu posso recuar tudo isso que foi dito e você também pode encontrar nas nossas redes sociais, TPA Online no YouTube. E vai ouvir tudo o que foi dito aqui pelo Dr. Alcântara Costa. Obrigado, nós. Que cátedra, né? Obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Aprendemos sempre. Estamos aí para um curto intervalo. Quando regressarmos, olharemos não só para aquilo que foi feito pelo DIP nos últimos 8 dias, como também, deixa-me dizer-lhe, regresse connosco. Regresse connosco. Vamos contar-lhe uma história que tem mais cabelo do que eu, essa história. Então até já, volte connosco. ENSA, a estrela que protege, desde 1978. Folheto, candando, bifala de porco por apenas 4.189 kwanzas. Silica gel para gato por apenas 4.999 kwanzas. Auricular sem fio por apenas 3.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e por isso sabemos o seu potencial. Juntos vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Rui Orlando, um dos maiores artistas angolanos, está de volta com um novo single, Espera por mim. Disponível a partir de 23 de fevereiro em todas as plataformas digitais. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Eu preciso saber quem é a minha verdadeira mãe. E você? Você ou você? Chega, Antônio Augusto. Eu revelarei agora quem é a tua mãe. Espera aí, Madalena. Estás com um pacote de zap em dia? E pá, esqueci-me de carregar. Assim complicou.